Você já ouviu falar da profissão de planejador financeiro? Já se perguntou o que esse profissional faz e como ele pode te ajudar a melhorar a sua relação com o dinheiro? Nesse vídeo, eu vou te explicar as principais características desse profissional, quais as competências e como ele pode te ajudar a melhorar a sua relação com o dinheiro. Oi, gente, eu sou o Valdeir, pós-graduando em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, e nesse vídeo eu trago para vocês um pouco das informações sobre perfil, competências, habilidades e outras coisas importantes que deve ter um profissional de planejamento financeiro. Então, gente, para explicar a vocês sobre o trabalho do planejador financeiro, eu preciso recorrer a uma obra da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Nessa obra, a gente encontra o seguinte conceito sobre planejamento financeiro. Eu vou ler para vocês. O processo de planejamento financeiro permite desenvolver estratégias para ajudar clientes na gestão de assuntos financeiros, fazendo com que esses clientes alcancem seus objetivos de vida. Ou seja, esse profissional ajudará o cliente a entender seu momento de vida, a entender aspectos de educação financeira, aspectos de finanças e, principalmente, a lidar de forma mais equilibrada, mais saudável e mais sustentável com o seu dinheiro, de modo que esse cliente atinja seus objetivos de curto, médio e de longo prazo. É muito comum pensarmos que um planejador financeiro, esse profissional, nos ensinará somente sobre poupar dinheiro e investir. Somente duas coisas, Valdeir, é só poupar e investir. Não, gente, não é só isso. O processo de planejamento financeiro envolve 6 áreas, 6 componentes, que eu vou explicar para vocês agora. A primeira área do planejamento financeiro é a chamada gestão financeira, ou seja, nesse momento, o cliente entenderá aspectos sobre orçamento doméstico, balanço patrimonial, nível de endividamento, ou seja, que dívidas eu tenho atualmente. Ele entenderá sobre fluxo de caixa, ou seja, o quanto ele recebe, quais suas fontes de receita e quais são as despesas que ele tem atualmente, sejam despesas dentro de um mês ou despesas anuais, dentro de um ano. Um aspecto muito importante da gestão financeira, caso não tenha sido mencionado, é a reserva de emergência, muito importante atualmente. O segundo componente do processo de planejamento financeiro é a chamada gestão de investimentos, ou seja, o profissional entenderá quais são os objetivos de vida desse cliente, objetivos sejam de curto, de médio, de longo prazo. Ele descobrirá se esse cliente tem investimentos atualmente e caso esse cliente não tenha investimentos, o profissional descobrirá o perfil de investimentos desse cliente, para que ele possa estabelecer estratégias de investimento. O terceiro componente do processo de planejamento financeiro é a gestão de riscos e seguros, ou seja, o profissional será responsável por identificar que riscos precisam ser mitigados, riscos desse cliente, por exemplo, proteção de imóveis, proteção de veículos, proteção da sua renda, proteção de vida, seguros de vida. Além dessas proteções mencionadas anteriormente, nós temos também a proteção de dependentes, ou seja, os dependentes que precisam ser incluídos nesses seguros de vida. O quarto componente do planejamento financeiro é o planejamento tributário, Nesse momento, a gente vai ajudar o cliente a entender a diferença entre elisão e evasão fiscal. Você sabe a diferença entre esses dois conceitos? Além disso, compreenderemos junto com o cliente que impostos estão impactando diretamente a situação financeira do cliente. Além desses conceitos, entenderemos também junto com o cliente aspectos de previdência privada e previdência complementar e a redução de custos em casos de transmissão de patrimônio, transmissão de bens a herdeiros. O planejamento da aposentadoria é o quinto componente de todo esse processo de planejamento financeiro e poderá dar ao cliente a possibilidade de entender aspectos da previdência pública atual e que tipos de contribuição ele pode fazer à previdência pública. E temos, por último, o planejamento sucessório, que é onde o cliente entenderá sobre conceitos de transmissão de patrimônio, a perpetuação
desse patrimônio na família, a organização desse patrimônio na família, de modo que a gente consiga dar a possibilidade, né, criar possibilidades para que a distribuição desse patrimônio não gere desarmonia, não gere conflito, não gere desorganização no ambiente familiar. Você pode estar se perguntando, então quer dizer, Valdeir, que eu preciso me preocupar com todas essas áreas da minha vida se um dia precisar procurar um profissional de planejamento financeiro? E a resposta é não. Depende, porque num eventual atendimento com um planejador financeiro, é possível que o cliente escolha determinados aspectos da sua vida para que o planejador financeiro possa lhe dar estratégias de atuação. Ou seja, é possível que o cliente, numa abordagem com o planejador, escolha, por exemplo, a gestão financeira ou a gestão de investimentos e trabalhe única e exclusivamente com esses dois componentes durante os atendimentos. Uma grande habilidade do planejador financeiro precisa ser aquela na qual ele ajuda o cliente a entender quais são seus objetivos de vida. E esses objetivos de vida, eu já citei nesse vídeo, podem ser de 3 tipos: objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Os objetivos de curto prazo têm, em média, até 2 anos para serem concluídos e podem envolver a montagem da reserva de emergência, a montagem do orçamento doméstico, a quitação de dívidas ou o quanto o cliente poupa mensalmente para que ele monte essa reserva de emergência. Os objetivos de médio prazo têm em média, como tempo de duração, de 2 a 5 anos e podem incluir fazer uma viagem, né, a reforma da sua casa, a reforma de um cômodo da sua casa, ou fazer uma economia para dar entrada no imóvel, ou mesmo trocar de veículo, né, trocar por um modelo de carro mais novo, por uma moto, enfim. Esses são objetivos de médio prazo. E como objetivos de longo prazo, ou seja, aqueles que podem ser realizados, né, além dos 5 anos, né, por mais de 5 anos, envolvem a compra de uma casa, né, atingir a independência financeira, que é um grande objetivo de muitos investidores, de muitas pessoas que cuidam do seu dinheiro, né, ou também, como objetivo de longo prazo, por exemplo, montar um negócio próprio. É muito importante, gente, que uma das grandes tarefas do planejador financeiro, antes de tudo, é identificar a situação atual do cliente. A partir da identificação dessa situação atual do cliente, o organizador financeiro poderá identificar oportunidades para que esse cliente possa poupar de modo mais eficaz, possa reorganizar as suas dívidas, né, reorganizar as suas contas e, especialmente, potencializar o uso do seu dinheiro. Então, gente, entendendo agora que o planejador financeiro pode abordar esses 6 aspectos, essas 6 áreas da vida do seu cliente, a gente precisa entender agora como acontece na prática um atendimento dessa natureza, né? O que o planejador financeiro precisa fazer para que ele entregue soluções financeiras a esse cliente. Como primeira etapa do processo de planejamento financeiro, esse profissional ele precisa estabelecer o relacionamento com o cliente. Ou seja, nesse momento, o profissional de planejamento financeiro receberá o cliente e explicará como funciona o atendimento, né? Estabelecerá confiança com esse cliente, né? Explicará como será essa abordagem, como será a remuneração, como será a cobrança pelos seus serviços. Após estabelecer a confiança com esse cliente, haverá o início da segunda etapa, que é a coleta de informações desse cliente. Ou seja, será dever desse profissional coletar o máximo de informações possível sobre esse cliente. Informações quantitativas, ou seja, orçamento, declaração de imposto de renda, renda mensal, renda anual, contrato de financiamento se houver, plano de previdência, se esse cliente possui empréstimos, e também informações qualitativas, situação familiar, origem dos seus recursos, da sua renda, os fatores comportamentais, ou seja, como tem sido a relação desse cliente com o dinheiro. A terceira etapa é a análise da situação do cliente, ou seja, o planejador determinará que nível de endividamento o cliente tem atualmente,
quais são os seus objetivos, quais os níveis de tolerância a risco desse cliente, que investimentos ele pretende fazer, caso seja uma das intenções desse cliente é entrar no mundo dos investimentos, reserva de emergência. Esse cliente precisa de reserva de emergência. Então, todos esses aspectos são determinados nessa etapa. Depois disso, nós temos como quarta etapa o desenvolvimento e recomendações de planejamento financeiro, ou seja, serão recomendações práticas nas quais o cliente possa aplicar em uma ou em outras das 6 áreas do planejamento financeiro. Por exemplo, recomendações, soluções financeiras que ele possa aplicar no quesito gestão financeira, gestão de riscos e seguros, ou que ele possa aplicar no aspecto de planejamento sucessório. Devem ser recomendações práticas que ele possa aplicar, que ele possa adotar em cada uma dessas áreas. A quinta etapa é a implementação das recomendações de planejamento financeiro, ou seja, o profissional vai apresentar ao cliente estratégias nas quais ajude esse cliente a pôr em prática o plano financeiro. Nesse momento, o profissional tem a opção de participar ou não desse processo de implementação. A sexta e última etapa do planejamento financeiro é a revisão da situação do cliente. O profissional deverá revisar periodicamente se o plano financeiro estipulado para o cliente tem funcionado e tem sido obedecido pelo cliente, né? E ele deverá fazer ajustes se julgar necessário. Por exemplo, um cliente que tinha em seu plano financeiro o estabelecimento de adotar um orçamento doméstico. Ao final, do período, ele conseguiu adotar esse orçamento doméstico. Agora, uma possibilidade de ajuste seria o profissional determinar que esse cliente comece a adotar, comece a montar a sua reserva de emergência. Portanto, esse seria um ajuste, um novo objetivo para esse plano financeiro. Então, gente, caso vocês queiram obter mais detalhes, se aprofundar um pouco mais nessa profissão, basta vocês consultarem o documento da Planejar, né, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, que inclusive esse documento e outros documentos podem ser acessados de forma gratuita no site da Planejar. Então, gente, gostaram de aprender um pouco mais sobre essa profissão de planejador financeiro? Então, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre essa profissão que pode mudar a sua relação com o dinheiro. Eu sou o Valdeir e até o próximo vídeo.